cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e nós estamos juntos para darmos continuidade ao estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Hoje nós vamos trazer para você a aula de número 23, com a cura da mulher que sangrava. E você que já conhece o nosso canal, que já nos acompanha, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira. Meus queridos amigos, vamos então hoje ter a oportunidade de saber um pouquinho mais dos ensinamentos, quais são as observações, o aprendizado que nós podemos obter a partir desta passagem de Jesus. Então, nós vamos explicar como se realizou a cura da mulher com hemorragia e ainda analisar as finalidades das curas operadas por Jesus. Vamos então, no primeiro momento, trazer o texto evangélico, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. E nos diz o seguinte: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Essa história, graças à psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino,
nós podemos saber um pouquinho mais sobre essa mulher do Evangelho. Segundo Amélia Rodrigues, essa mulher, morava em Cesareia de Filipe, na Decápole, e ela de lá havia saído exatamente em decorrência desse seu problema, desse sangramento que era constante, e que ela havia realmente procurado vários médicos, curandeiros, se submetido a todos os tipos de tratamentos que existiam à época, e nada havia realmente curado-a. E ao contrário, tudo piorava, ela sempre se sentindo mais enfraquecida, anêmica, até Amélia utiliza a expressão descarnada, ou seja, já magra, sem forças, em função da sua enfermidade. E, de fato, ela começa a ouvir falar do Mestre, e em função das curas, daquilo que ele já havia realizado, das benesses, da boa nova da sua palavra, ela acreditava que ele poderia curá-la. Mas imaginem a multidão que acompanhava Jesus, que buscava Jesus. E ela se sentia temerosa, ela se sentia enfraquecida, ela pensava: como eu vou chegar até ele? Como eu vou falar com ele? Então, isso para ela era algo impossível de acontecer. Mas ela acreditava que se ela pudesse só tocar nas vestes do Cristo, ela ficaria curada. E, de fato, segundo consta também no livro Primícias do Reino, ela toca nas fímbrias da sua roupa. Seria exatamente a pontinha da veste de Jesus, que tinham ali como se fossem umas franjinhas de tecido, de linho, e que ela teria tocado ali. E ela realmente, naquele momento, teria sentido, então, todo aquele influxo de energia que vinha do Mestre em seu benefício. E que, depois desse fato, ela realmente chegou a voltar para sua cidade, rever os seus familiares, mas que ela sentia saudades de Jesus. Ela tinha, naquela época, então, curado o corpo, mas ela se sentia doente do espírito. Ela sentia falta de Jesus, ela queria estar ao lado dele. E assim ela retorna para perto de Jesus e nos conta, a autora espiritual, que ela passou a seguir Jesus em todos os lugares. Quando ele estava ali à beira do mar fazendo as suas preleções, ela acompanhava tudo de longe. Ela sempre estava ao lado dele. E ela esteve ao lado dele também durante o seu Calvário e a crucificação, que durante, inclusive, o Calvário, ela acompanhando com o coração angustiado, sofrido, choroso em função de ver o seu mestre, que lhe trouxe a vida daquela maneira, conta que num determinado momento Jesus escorregou, e que aí, naquele momento, ela estava ali próxima com uma toalha de linho, ela corre para ajudar o mestre, e que ela foi tão rápida que os soldados não tiveram condições de evitar a sua aproximação do mestre. E com aquela toalha, ela enxuga o rosto de Jesus, o sangue escorrendo, e o seu rosto, mediante o sangue, ficou ali. Realmente a marca do rosto de Jesus ficou gravado naquela toalha branca. E aí do povo dizendo naquele momento para chicoteá-lo, para maltratá-lo, e ele olhando naquele átimo de segundo, olhando para essa mulher, ele fala não com os lábios, mas com o coração, e ela escuta o que ele diz. Ele diz: vai em paz, lembrar-me-ei de ti. E ela então segue acompanhando todo o acontecido, a crucificação do mestre, e segundo constam os livros, as teorias, enfim, todos aqueles que estudam acerca dessa mulher, há estudos que dizem que ela se chamava Serápia, e que após esse acontecido, ela teria passado a se chamar Verônica. Exatamente, Verônica significa verdadeira imagem. Nós sabemos que naquela época, nós vimos isso, por exemplo, com Saulo, que se transformou, que passou a se chamar
Paulo, Gesiel, que passou a se chamar Estevão, o próprio apóstolo Levi, que passou a se chamar Mateus, a partir do momento que as pessoas adotavam uma nova forma de vida, uma nova missão, uma nova personalidade, uma nova identidade, em função de algo relevante que acontecera com eles, eles mudavam de nome. Então, é possível que, de fato, ela se chamasse Serape, que depois ela tenha passado a se chamar Verônica. Mas ainda há também outro nome que, eventualmente, ela pudesse ter adotado. Mas, na verdade, o que nós precisamos aqui, hoje nós vamos destacar, é como essa cura se deu e o exemplo de fé dessa mulher, que foi, na verdade, o fator decisivo para que ela pudesse ter sido curada. Exatamente porque Jesus não estava consciente da sua presença. Ele não lhe impôs as mãos, ele não agiu de forma voluntária no direcionamento dos seus fluidos curadores e salutares para ela. Foi a fé dela, pura e verdadeira, que atraiu fortemente os benefícios, os fluidos salutares de Jesus, operando aquela cura. Mas vamos então seguir aqui no nosso texto, no nosso aprendizado. O texto evangélico destaca a cura de uma enfermidade crônica que acometia a mulher durante 12 anos, uma doença debilitante, cuja cura partiu da iniciativa da própria enferma, quando viu Jesus caminhar no meio da multidão. Movida de poderosa fé, acreditou que bastasse tocar a túnica do Mestre, que ela se veria livre do mal que a atingia, como de fato assim aconteceu. Então, aqui nós estamos examinando um tipo de cura que parte apenas de uma das partes, porque tem aquele que está na condição de curador e aquele que está na parte de paciente. E nós vamos ter a oportunidade, então, de entender no decorrer da nossa aula de hoje que há situações onde essa cura depende das duas partes. E há outras situações que basta a vontade de uma delas. Não há curas onde Jesus atuou com vontade única e o enfermo encontrava-se, por exemplo, como Lázaro, numa condição que ele não tinha como participar do processo através da sua fé, da sua vontade, ou ainda da filha de Jairo. Então percebam que há muitas curas onde só Jesus atuou diretamente. Então, mostrando que é possível a cura quando uma das partes também pode atuar nesse processo. Só que aqui é o inverso, atuou o paciente e não Jesus na condição de curador. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. O homem atua sobre o fluido, agente universal, se referindo ao fluido cósmico universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Operar esses singulares fenômenos de cura era efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, aqui no primeiro parágrafo, nós estamos vendo que Jesus tinha também um propósito, a partir do momento que ele curava, que ele amparava, que ele socorria os aflitos. Ele não estava ali fazendo espetáculos para os olhos. Não, ele promovia, na verdade, a cura do corpo e do coração, tocando cada uma daquelas pessoas que eram por ele beneficiadas, exatamente nas partes mais sinceras, mais verdadeiras, mais íntimas das suas almas, dos seus corações. E era exatamente por isso que ele, como diz aqui, fazia muitos prosélitos numerosos e sinceros, porque eles viam em Jesus alguém que se importava com eles,
que trabalhava para auxiliá-los, consolá-los, ampará-los. Era alguém que veio lhe dar-lhes, trazer-lhes esperança diante do mundo, de uma sociedade onde eles se viam discriminados e apartados, onde tantos miseráveis acreditavam-se culpados e não merecedores da salvação divina, do amor de Deus. Então Jesus, ele fazia o bem, aliviando as dores do corpo, mas essencialmente aliviando as dores da alma. Jesus era e sempre será a fonte viva, aquela fonte que nos alimenta, que realmente nos traz e nos devolve a verdadeira vida. Então, nesse momento aqui, no segundo parágrafo, nós já estamos analisando de que modo que a cura se opera. Então, a fé, ela tem uma relação direta na ação magnética, recebida e doada. Quanto mais fé, quanto mais vontade, quanto mais confiança, quanto mais sinceridade de propósitos, mais força a ação magnética vai ter para curar e beneficiar as pessoas. Por isso que quando nós estamos estudando sobre as curas, nós sempre observamos que a doutrina espírita nos orienta que é importante haver ali a boa vontade, a vontade sincera de amparar, de ajudar, de ser útil, ou a vontade sincera de ser ajudado, a confiança sincera de ser auxiliado e amparado, para que a força magnética, essa ação magnética que exatamente opera no fluido cósmico universal, possa de fato lhe dar uma força tão grande, irresistível, como diz aqui, lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. O que foi, senão essa fé que deu aos fluidos salutares de Jesus essa impulsão irresistível, fazendo com que fosse atraída, ela atraiu para si essas energias benéficas que lhe curaram a enfermidade. As palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas, exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. O efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Então percebam que tanto ela quanto Jesus perceberam essa ação magnética atuando. Ele percebeu aquele fluido, aquela energia sendo dele expelida, direcionada para uma outra pessoa. E ela, claro, recebeu aquele influxo de energia, curando-a da sua doença. Reforçando então aqui a questão da fé. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Quem não confia, quem não crê, quem está ali bloqueado a essa força da natureza, que é natural, faz com que crie uma parede, é uma força paralisadora e bloqueadora desse fluxo de energia. Então, a energia não vai chegar até o seu destino. Por isso que tem pessoas que vão tomar passe e não sentem diferença nenhuma. Muitas das vezes são pessoas que não acreditam. Então, elas formam uma barreira. O passista está ali, movido de boas intenções, e direciona-lhe energias salutares. Mas a sua falta de fé e de crença paralisa, fazendo com que aquela energia bata e volte como uma força repulsiva, ou ainda paralisa a ação, numa força de inércia, paralisa aquela ação. Toda enfermidade, lembremos, tem raízes nas ações do espírito. Possivelmente, a hemorragia citada no texto evangélico
estava associada a um processo de vampirização. Apesar do processo hemorrágico caracterizar um problema físico, havia ali uma ascendência de ordem espiritual. A maioria das moléstias procede da alma, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Nós sabemos que as doenças do corpo são consequências, efeito das doenças da alma. Certamente, essa mulher, que possivelmente se chamava Verônica, ela não passou todos esses anos carregando essa enfermidade, carregando todo um processo de discriminação, de acusação, de dedos que lhe eram apontados como uma mulher impura, à toa. Certamente havia ali a necessidade dela passar por esse processo, para também, com certeza, expurgar, reparar erros do seu passado. Mas vejam, a partir do momento que ela foi curada, se ela teve a permissão ali de ser curada, porque tudo isso aconteceu com a permissão de Deus, é porque ela se encontrava já em condições espirituais de ser curada. Ela já estava, o seu espírito já estava maduro, preparado, em condições de receber esse benefício. Tanto é que ela se transformou verdadeiramente a partir do acontecido, coisa que não aconteceu com muitos outros que foram curados por Jesus, que voltaram à prática dos mesmos erros, das mesmas atitudes impensadas. Então, a mudança dela nos mostra e nos prova que ela espiritualmente estava pronta, curada. Por isso também ela teve o merecimento de receber a cura do seu corpo físico. Claro, qualquer desarmonia interior ataca o corpo físico, que é uma consequência da condição do espírito. A cura, portanto, jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. O segredo das curas conduzidas por Jesus era o fim a que visavam. O que visava Jesus ao operar a cura naquelas pessoas? Reestruturação moral da alma, ou seja, renovação íntima de cada um, fortificando-a e preparando-a para os embates da edificação espiritual. Agora, sob novas bases, com estrutura orgânica sadia. Então, o objetivo de Jesus nunca foi única e exclusivamente curar o espírito, curar o corpo físico, mas curar o espírito, já que o corpo é um reflexo do espírito, reestruturar a alma de cada um de nós, fortificar o nosso espírito, nos preparando para os embates da vida, mas embates esses necessários para a edificação do nosso espírito, para que nós pudéssemos e possamos caminhar sob novas bases essas agora que nos permitirão seguirmos saudáveis rumo ao Pai, rumo à evolução, rumo à plenitude espiritual. Então, Jesus também nos toca, Jesus também permite ser tocado por nós, mas tudo depende da nossa vontade, do nosso esforço, do quão entregues, do quão sincera é a nossa entrega para o Pai, para que nós possamos verdadeiramente curar o nosso espírito também, permitindo que toda dor, todo sofrimento se esvaia, é que nós tenhamos então o coração purificado e com isso nos aproximemos de Jesus, para que nós possamos nele tocar, não de uma forma, claro, material, mas tocar nele, porque ele ao nosso lado está sempre. Sintamos no nosso abraço com ele, sintamos nas nossas mentalizações, sintamos Jesus nas nossas preces, sintamos Jesus quando nós abraçamos alguém que chora, todos os momentos que nós fazemos um ato de caridade a algum coração pequenino, estamos fazendo a Jesus. A todo momento nós podemos tocar nas vestes,
puras, maravilhosas, limpas e saudáveis do Mestre, para que ele possa transmitir todos os seus fluidos de amor e também possa curar a nossa alma. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Houve mais do que uma emanação de fluidos terapêuticos de Jesus, com a consequente apropriação por parte daquela paciente. O fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. O curador age como uma bomba compressora direcionando a energia para onde ele deseja, e o doente como uma bomba aspirante, aspirando, atraindo a energia para si. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, a ação do curador, a vontade do curador e a fé e o desejo do paciente. Em outras, basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu com ela. Bastou a força dela, a vontade dela. Como em outras curas, bastou a vontade de Jesus para que a cura se operasse. Sabia Jesus que dele irradiara-se uma virtude. De igual modo, assim também acontece no movimento de auxílio ao próximo. São processos universais definidos pela lei divina. Os valores sublimados que circulam pelo universo, na forma de bênçãos, são sempre recolhidos por alguém, em algum lugar e em momento específico. Jesus, então, sabia que saía dele naquele momento energias de amor, energias renovadoras. E de nós podem sair essas energias também, não apenas durante o passe propriamente dito, mas quando nós abraçamos alguém com muito carinho, sinceridade e amor, nós estamos ali numa troca constante de energias salutares. Lembram do abraço de Bezerra de Menezes, que foi responsável por ajudar um rapaz que estava enfermo, sua família doente? Ele deu-lhe um abraço, e aquele abraço, ao chegar na sua casa, ele também abraçou os seus filhos, e aquele abraço já fez com que eles se sentissem melhores, dormissem melhores, e tudo a partir dali mudou. No dia seguinte, eles tiveram boas notícias e tudo mudou a partir daquele abraço. Um abraço é uma troca de energia e de amor. Nós não estamos ali fazendo circular os valores sublimes do universo na forma de bênçãos, que nós possamos então levar também essas energias para as pessoas com as quais nós convivemos. Muitas das vezes nós estamos ali curando, aliviando, amparando, sem sequer termos ideia de tudo aquilo que operamos. O Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Ninguém realizará em sentido integral a felicidade que ambiciona sem o concurso da fé. Precisamos sempre, em tudo aquilo que fizermos, agirmos com confiança e fé em Deus. Deus tudo pode, Jesus também, porque sempre confiou e sempre foi fiel a Deus. Que nós, que ainda temos a nossa fé tão pequenina, possamos também, nesses exemplos, na lembrança desses acontecimentos, fortalecer a nossa fé, para que possamos caminhar com mais coragem, com mais ânimo, com realmente a certeza de que tudo vai dar certo, porque nós caminhamos com Jesus. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma linda aula que nos trouxe tanto aprendizado, tanta oportunidade de refletir como nós também podemos nos curar através da luz, do amor que emana de Jesus. Meus queridos amigos, gratidão pela sua presença.
Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou e quiser curtir, nós agradecemos pelo seu carinho. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo, nós vamos responder para você. E se eventualmente você acredita que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, muitíssimo obrigada mais uma vez. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.